Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura hoje, 101º dia de leitura. Vamos ler hoje Josué 13 e 14, o Salmo 101 e também Atos capítulo 12, tá bom? Vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado condições de fazer essa reflexão, esse momento devocional, que a Tua palavra, ó Deus, nos ajude, Pai, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor nos ilumine o pensamento, as ideias, que em tudo, ó Pai, nós busquemos, Pai, Te agradar, Senhor. Perdoa os nossos pecados e limpa o nosso coração do mal. Nós somos propensos ao pecado. Precisamos constantemente do Teu Espírito nos auxiliando. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Vamos lembrar que Josué assumiu a liderança, um rapaz relativamente jovem, e aí passaram-se muitos anos de guerra, né? Buscando conquistar toda aquela terra. E agora o Senhor diz para ele: você já está velho e ainda tem muita terra para possuir. Versículo 2: Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os heveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, que foram as que sobraram, né? Além daquelas que ficaram do lado direito do Jordão. Então Deus está falando: olha, separa a terra e vai. O povo de Israel tem que ocupar tudo isso. Versículo 8: Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, porém, para o ocidente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas, e o dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não, olha só o versículo 13, porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas, antes Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Por isso que eu já venho de vez em quando comentando que esse propósito de ocupar toda a terra e destruir tudo por negligência do povo, isso não aconteceu completamente. Então somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhes tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale
e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, no monte do vale, Bet-peor, as faldas de Pisga e Bet-gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Agora, nós estamos numa etapa aqui um pouco densa, porque vai descrever os limites de cada uma das tribos, até onde vai, quais os territórios, né, que estão ali inclusos nessas tribos. Então é um texto um pouco mais denso. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território Jazer, todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir. E no vale, Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar, de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança a meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Maanaim, mais todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Agora, a parte da terra de Canaã, à esquerda ali do Rio Jordão. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte, da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, as tribos restantes. Porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, isso aí a gente já sabe, né? Aos levitas não deram herança na terra, de novo, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o queneu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. É Caleb que está dizendo isso, lembra? Caleb e Josué fizeram parte daquele grupo que foi espiar a terra. Ele está dizendo, olha, eu tinha 40 anos naquela época. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos... Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou com vida,
como prometeu. Ele já devia ter, olha só, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Então ele tinha agora 85 anos, talvez um pouco mais do que Josué, eu não tenho certeza. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Olha só, um homem de 85 anos dizendo que estava forte como era com 40 anos, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Então Caleb está dizendo o seguinte: olha, eu quero a posse desse monte e eu vou desapossar essa terra. Quer dizer, os anaquins ainda estavam lá, né? Ainda tinha gente morando lá, os cananeus. Versículo 13: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o queneu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Muito bem, ainda vai continuar a falar aí das tribos, né, das regiões, enfim. Ok? Vamos agora ao Salmo 101. Modelo de bom rei, Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. E o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Olha só, é um rei falando mesmo, né? Alguém que tinha poder. Ele fala que vai cantar a bondade do Senhor, vai olhar para o caminho da perfeição, vai ter o coração sincero, vai cuidar dos olhos dele para ele não ver bobagem, vai aborrecer quem se desvia, não quer conhecer o mal, vai destruir quem faz calúnia, quem é soberbo, enfim, vários compromissos de um rei. Muito legal. Aqui, seria bom, né, se os presidentes da República e as autoridades cantassem esse salmo. E Atos capítulo 12. Bom, embora eles não cantem, mas esse salmo é cantado pelo Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Ele coloca em prática tudo isso. Perseguição aí sobre Tiago e Pedro. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Olha só, Tiago foi o primeiro mártir, primeiro a ser morto. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro.
Herodes matou Tiago e prendeu Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Queria matá-lo mesmo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Olha só a tranquilidade do Pedro, hein? Que mudança no Pedro, né? Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo qual era, que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então ele sabia onde estava sendo a reunião de oração, né? Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. Ele mandou matar os sentinelas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Olha só que beleza, hein? Um rei corrupto, se encheu, né, se encheu de orgulho, né, o povo idolatrando ele, e por ele não ter dado glória a Deus, imediatamente Deus mata aquele homem comido de verme. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Lembrando aqui que a missão deles foi ali em Antioquia, especificamente, né? Então, Paulo e Barnabé, cumprida sua missão, voltam para Jerusalém, junto com o João Marcos. Aí o capítulo 13, eu disse
no início da leitura de Atos que do capítulo 1 ao 12 o personagem principal é Pedro. E do 13 em diante passa a ser Paulo. Então é isso que a gente vai ver. Do 12 para o 13 é uma transição, tá? bem marcante. A gente vê o versículo 25 do capítulo 12 que Barnabé e Paulo voltam para Jerusalém. Porém, aqui no capítulo 13 a gente vai ver que eles estão em Antioquia. Tá? Eles já fazem parte daquela igreja em Antioquia. Então, algumas coisas aconteceram aqui no meio do percurso entre o 12 e o 13 que a gente não tem a descrição aqui. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.